Queridos, muito feliz mais uma vez nós estarmos aqui com saudade, com o coração, né, assim, saudoso, com vontade de dar cheiro, de dar abraço. Mas esse é um tempo que a gente só pode dar abraço nos filhos, no marido, então aproveitem esse tempo, né? E a gente também nessa live, a gente está comemorando 1 ano da tarde de fortalecimento emocional, né? Esse tempo de oração a gente iniciou desde o início da igreja, né? A gente tinha essa era tarde profética, tarde de oração. E em março do ano passado, nós, com uma direção do Espírito Santo, nós começamos a ver que precisávamos falar também dessa questão emocional, né? Que às vezes a nossa fé está em alta, a gente crê no que está na palavra, mas a nossa emoção está fragilizada diante de tudo que nós já vivenciamos, das experiências que passamos. Então, há 1 ano atrás, né, nós estamos com a tarde de fortalecimento emocional, iniciamos nesse tempo e tem sido uma bênção, testemunhos muito poderosos do que Deus tem feito. E no final dessa live, a gente vai voltar às 5 horas da tarde para a gente sortear um livro, né, Fran? Vamos sortear um livro para todas as pessoas que estão ligadas na live. Então, no final, a gente vai pegar o nome de todo mundo, que fica gravado, e às 5 horas a gente volta para sortear o livro. Então, chama todo mundo para entrar, para nos acompanhar nesse momento. Pastor Eliu, que saudade do Senhor, a paz, Deus abençoe todos vocês que estão aí ligados. E, Fran, como tem sido para você nesse 1 ano da gente junto nesse tempo de fortalecimento emocional? Tem sido um tempo muito gratificante, né, pastora? A gente, 1 ano acompanhando algumas pessoas, se fortalecendo juntas, os temas sempre muito pertinentes à nossa realidade, às situações que nós vivenciamos no nosso dia a dia. E nós temos visto, assim, muita superação, né? Pessoas têm superado, têm ressignificado suas histórias e tem sido uma bênção. E como a gente não pôde comemorar 1 ano por causa da quarentena, estamos aqui hoje para fazer menção dessa data festiva, porque a gente comemora sim, porque foi 1 ano de muita vitória. E cremos que o Senhor está na frente, né, pastora? É verdade, né? A nossa dependência do Senhor nas escolhas dos temas, sempre trazendo a questão emocional, mas o que nos pauta, o que nos direciona é a palavra do Senhor, né? O que tem nos impulsionado. Então, a cada testemunho que nós ouvimos, o nosso coração se alegra e a gente vê, então, estamos no caminho, né? Eu lembro, sim, se a gente pudesse falar de um testemunho, são vários, mas um que marcou muito a nossa vida foi em setembro, quando nós fizemos o Setembro Amarelo, né? Falando sobre a questão do suicídio, que isso quase não era falado nas igrejas, e glória a Deus que hoje as igrejas têm falado sobre isso, que é uma realidade. E para a glória de Deus chegou uma jovem lá, né? A Letícia. Chegou lá com uma situação de há poucas semanas atrás ter tentado contra a sua própria vida. O Senhor trouxe livramento. Ela foi para a tarde de fortalecimento com a sua avó. Nós oramos com ela. Ela aceitou Jesus, se batizou. E hoje, para a glória de Deus, é um dos frutos dessa tarde de fortalecimento. Então, o nosso coração se alegra. Até me emociona em lembrar quantas coisas o Senhor já realizou nesses nossos encontros. E vários outros, né, pastora, que a gente também tem, de pessoas que até que são de outras igrejas e que têm participado conosco todas as quartas, e tem sido um tempo gratificante mesmo. Eu sinto falta de estar junto, né? Também, como sinto falta. E na nossa vida também, né? Quantas coisas o Senhor tem ministrado no nosso coração, porque as pessoas às vezes acham que a gente só ministra, mas a gente é tão ministrado antes e no processo todo. Então, nós não somos mais as mesmas desde que a gente começou esse tempo. Não é fácil, mas o Senhor está na frente. Com Ele nós podemos todas as coisas, né? Com certeza. Então fiquem ligadas às 17 horas o sorteio do nosso livro.
Isso aí, comemorando um ano, quem ganha presente é você. Parece até um slogan, né? Mas é isso, você vai ganhar um presente por estar nos acompanhando todo esse tempo. Mas vamos falar do nosso tema de hoje, né? Eu estava falando com a Fran que o meu coração tem estado assim com um temor, né, de falar nesse tempo que o Senhor deseja, de trazer, porque são tantas vozes que nós ouvimos nesse tempo, são tantas pessoas falando tantas coisas, mas o que de fato o Senhor deseja trazer ao nosso coração para esse tempo, né? Qual é o consolo, qual é a verdade que vai nos libertar nesse momento de tanto conflito, nesse momento de tantas incertezas? Qual é a palavra que vem do trono do Senhor que vai fazer com que saiamos desse momento nunca mais sendo as mesmas pessoas? Né? E pensando nisso, e sempre compartilhando, eu e Fran, vocês podem olhar a live acontecendo aqui, mas ela já começa a acontecer muito antes de tudo isso, né? A gente orando, pedindo ao Senhor direção. E o nosso tema de hoje, vivendo a plenitude, de dentro para fora. Vivendo essa plenitude que começa aqui e depois vai para fora. A gente vive um tempo onde o externo é muito evidenciado, né? Onde o externo é muito celebrado. Mas a nossa reflexão de hoje é que a gente viva uma vida plena no Senhor, mas que essa plenitude comece a acontecer no nosso interior. A palavra de Deus diz que do nosso interior fluiriam rios de águas vivas. E a mesma palavra diz que de uma fonte não pode sair água doce e salgada. Então, esse interior, ele precisa, de fato, ser avaliado, ser visto como ele está. E a gente está nesse processo. E a gente quer falar com você nessa tarde sobre essa plenitude que não começa nas coisas externas. Até porque muitos estão sendo afetados nessa questão externa. E pode ser que algumas pessoas se percam nisso. Né? Se o meu externo não está legal, a vida financeira não está bem, eu não tenho trabalho, como é que eu posso me considerar uma pessoa plena se eu não tenho nada que me sustentava? E a gente tem a nossa proposta hoje de falar de uma plenitude que não começa no externo, mas ela começa de dentro para fora. Não é isso, Fran? E quando a gente fala, né, no tema assim, vivendo a plenitude, né, e é uma palavra que está tão em voga hoje em dia, né, eu sou plena, né, então, o que é ser pleno realmente, né? Olhando no dicionário hoje, né, eu vi que ser pleno é ser completo, sem vazios, né? E isso é tão difícil, né? A gente se sentir completado, né? Então, essa plenitude a gente encontra em Cristo, né? E a pastora estava falando, né, desse dentro, né? Porque a gente falou aí, vivendo a plenitude de dentro para fora. O que seria viver essa plenitude de dentro para fora? Porque quando a gente pensa em ser pleno, as pessoas sempre estão postando coisas sobre beleza, sobre algo que conquistaram, né? Sobre algum status, alguma coisa assim. E a gente percebe que essa plenitude falada aí fora tem muito a ver com situações externas, né? E hoje a gente vai falar dessa plenitude que é vivida de dentro para fora e não de fora para dentro. Exatamente. E é nesse mundo interno, né? É onde a nossa autoestima é produzida, onde a nossa vida com Deus acontece, né? É nesse mundo interno onde as coisas acontecem. Então, a gente falar disso, a gente também quer dizer a você, né, esclarecer o que é esse mundo interno, o que é essa vida interna, né, que a gente precisa tanto, né, dar essa atenção. Nós estamos sendo obrigados a nos levar para esse isolamento. Tem um peixinho aqui que passou aqui agora, falando. Ó, a vovó Kátia entrou, viu, vovó Kátia? O Pedro tá aqui falando. Mas, pastora, falando sobre esse mundo interno, esse mundo interno é onde nos possibilita a gente... Ele tem uma natureza totalmente interior, né? Como já fala, interno, e ele é espiritual.
né? Ele tem que englobar o ser humano como um todo, né? A espiritualidade, ela não é vivida fora, ela precisa começar a ser vivida dentro. Mas muitas vezes a gente desloca a espiritualidade para fora, mas a espiritualidade, o viver com Cristo, ele é vivido dentro, né? No lugar onde se possibilita esse senso de autoestima, esse senso de valor, onde a senhora falou aí, né, esse lugar do isolamento, onde é possível você entrar para dentro de si, né, e estar só lá dentro e se sentir bem com isso. É aquele lugar onde você consegue ir além, sem sair de dentro, né? Exatamente. Então, e a gente sabe que não é fácil colocar em ordem o que está aqui. Um dia desse eu postei uma frase, umas gavetas todas bagunçadas, e olha, minhas gavetas estão todas bagunçadas. Quem me dera que só fossem as gavetas. Quem me dera que só fosse o externo, né? Mas isso diz respeito a muita coisa que está lá dentro, né? E que precisa dessa revisitação diária, né? Porque para que a gente tenha uma vida equilibrada emocionalmente, internamente, a gente precisa fazer uma revisitação diariamente de como nós estamos, né? Dessa análise diária de como está o nosso coração, de como está o nosso interior diante dos fatos que nós estamos vivenciando agora. Então, é uma coisa contínua. E parece que é uma coisa tão simples de falar, mas nós estamos tão contaminados em demonstrar uma plenitude externa. O mundo ocidental, ele é domesticado, vamos dizer assim, para que a gente demonstre algo que muitas vezes não condiz com o que está no nosso interior. Quantas vezes postamos coisas, né, no Facebook, no Instagram, coisas maravilhosas, uma viagem maravilhosa, né? E de uma família muito bonita, parecendo da Doriana, de comercial, mas de fato não é a realidade, né? E às vezes a gente tem a necessidade de demonstrar algo que não é real, e isso não traz cura, isso não resolve, muito, muito pelo contrário, isso lança para nós uma mentira, né? Porque a nossa preocupação com o externo, ela é muito maior do que com o interno. E uma coisa que a gente estava falando hoje, a salvação é algo que acontece internamente. Eu recebo Jesus no meu coração, é uma experiência interna, é uma experiência que acontece no meu interior. Depois de eu viver essa experiência no meu interior, eu vou desenvolver frutos que demonstram que essa experiência é verdadeira, que essa experiência de fato aconteceu. E a gente estava falando, né, que nós fomos, né, criados num sistema religioso onde se privilegiava também essa demonstração externa. Você recebeu Jesus rapidamente, muda suas roupas, muda seu jeito de falar, muda seu cabelo, muda tudo. Então, nós vemos, assim, até no nosso sistema religioso também, essa valorização do externo, não levando em consideração a experiência íntima, que é fundamental na nossa caminhada com o Senhor. Porque esse externo, pastora, é o que todo mundo vê, né? A gente se preocupa com o externo porque o externo é aquilo que é possível as pessoas verem, ele é totalmente visível, ele é possível de ser analisado, né? Quando a gente chega num lugar, as pessoas já falam, ai, tá bonita, ai, gostei do cabelo, as pessoas estão sempre analisando aquilo que estão vendo, né? Então, esse mundo externo, ele é aquilo que é público, né? E é aquilo que a gente analisa e a gente avalia de acordo com os nossos valores. Valores que a senhora colocou muito bem dessa cultura ocidental. Valores que estão pautados em sucesso, em beleza, riqueza. Então, o mundo exterior, né, daquilo que a gente é externamente, as pessoas avaliam dessa forma, né? Quando, na verdade, a gente precisa ter uma plenitude de dentro para fora, porque nem sempre esses dois estão iguais, né? O mundo exterior e o mundo interior. Às vezes a pessoa está vivendo um momento ali de grande sucesso, mas por dentro ela está quebrada,
Uhum. Ela está Exatamente. dilacerada, né, pelo fato de não dar atenção. E a senhora falou sobre gavetas, e a gente, mulher, a gente sabe muito bem como é que a casa fala muito sobre o nosso humor, né? E, Então, quando a nossa casa está desorganizada, quando a gente não está conseguindo mantê-la, sabe, numa certa organização, talvez essa organização da casa diga muito mais sobre o nosso mundo interior do que a própria casa, né? uhum, é De que a verdade. gente está precisando parar, entender algumas coisas. Uma gaveta faz tanta diferença para a gente arrumar e a gente colocar algumas coisas em ordem, né? A gente conseguir Uhum. abrir a gaveta e tirar, olha, isso aqui não me serve mais. A gente ter essa atitude, sabe, de desapego das coisas. Ah, isso aqui não está me cabendo mais, eu vou tirar. Quando a gente faz isso no mundo externo, algo também se abre no mundo interior. E aí a gente é capaz, né, através dessas chaves que são dadas, a gente é capaz também de, no mundo interior, conseguir se desfazer de algumas coisas, daquilo que não te vale mais, daquilo que está lhe fazendo mal, daquilo que só está enchendo a gaveta, mas que não está te acrescentando. E aí a gente consegue organizar algumas coisas. Porque se a gente não faz desse jeito, a vida vai, sabe, no dia a dia, a gente acaba se Uhum. acostumando com a bagunça da gaveta. Se É arrumar, verdade. a gente até estranha. É, já está acostumado com a desordem, né? E a palavra de Deus, ela é tão completa. O evangelho é algo tão genuíno. E o convite que ele tem para nós é uma vida organizada na dimensão pública, mas fundamentalmente na dimensão privada. Uma vida organizada na minha vida privada e uma vida organizada na minha vida pública. Mas entendendo que essa plenitude ela começa aqui e não do lado de fora, né? A gente pode, gente, eu escuto vários exemplos de pessoas de sucesso, né? Pessoas que as pessoas olham assim, caramba, que pessoa de sucesso, ele fala bem, é um empresário de sucesso, mas sente um vazio, né? Uma ausência de valor, porque de fato se preocupou tanto com as coisas externas, mas o seu interior precisava de Deus, precisava de tanta organização, né? E a gente precisa privilegiar e dar uma atenção a esse interior que às vezes é tanto abandonado pela pressão que nós vivenciamos de dar respostas, de demonstrar que nós estamos, né, kits com as funções externas e a gente acaba se perdendo nesse caminho. Isso daí explica também, né, algumas coisas que acontecem, que a gente costuma ver no mundo secular, em geral, né? Às vezes as pessoas chegam no ápice do sucesso, né? É aquele Uhum, ídolo que os adolescentes amam, que faz muito sucesso. E quando a gente vai conhecer a vida íntima, eles estão devastados. Há um vazio uhum, enorme. Porque há uhum, como que a gente pode dizer? Há um abismo muito grande entre aquele que se uhum, mostra externamente e o que ele é quando ele está sozinho, quando ele se olha para dentro de si, né? Ele acha que todo uhum, mundo o idolatra, que todo mundo ama aquele sucesso todo, mas quando ele está sozinho, ele percebe que ele não é tudo aquilo que todo mundo acha que ele é. Que por dentro uhum, ele está vazio. Ele não tem uma uhum, ordem interior que ele se sinta tão bem quanto ele demonstra ser é, uhum, no exterior, né? E a gente percebe que uhum. muitos cantores aí precisam, né? Muitos astros, assim, para lidar com essa diferença do mundo exterior e do mundo interior. Muitas vezes eles precisam fazer uso de substâncias e tantas outras coisas para conseguir se manter. Uhum, Ou então chega numa vacuidade tão grande, porque o mundo exterior é tão diferente do mundo interior que eles não suportam, uhum. né? A E gente aí a gente ouve A gente ouve muitas pessoas você falar, por que que essa pessoa está em depressão? Ela tem tudo. Ela tem uma casa boa, ela tem dinheiro para fazer o que ela quiser, ela tem vários carros, mas por que que ela está nesse processo de angústia tão grande? É porque deu muita atenção ao que era externo e esqueceu daquilo que de fato importa. Né? Os fariseus estavam muito preocupados com a higiene, com lavar das mãos,
quando Jesus fala, bem-aventurado é o limpo de coração. Né? Então, você vê o Evangelho trazendo para nós o que de fato importa. É aquele que está limpo de coração. Né? Então, a gente precisa falar disso, a gente precisa, nesse momento que o Senhor nos colocou, né? Nos está dando essa oportunidade de quarentena, de isolamento, ela tem um propósito. Né? O Senhor é aquele que aproveita todas as situações para que nós cresçamos. E um dos propósitos que eu vejo nisso tudo é uma avaliação da nossa vida, que a gente corre tanto para fazer isso, a gente corre disso, né? De avaliar como está a nossa vida, como está a nossa vida com Deus, como está o nosso interior, de que forma, né? Porque o externo foi nos tirado. Você não precisa mais se arrumar, botar a roupa da moda para ir para a igreja, porque a igreja está fechada, né? Você não tem festa para ir, você não tem restaurante para visitar. Então, o que nos resta é avaliar como está a nossa vida interna, como está a nossa família em casa. E tudo isso tem um propósito. Tem um propósito de Deus nisso tudo. E uma das principais coisas que trouxeram essa desordem foi o pecado. O pecado gerou na nossa vida essa desordem interna, né, Fran? Sim, porque o pecado, ele veio para desintegrar, né? Ele desintegra o seu mundo interior e faz com que o mundo externo desabe, né? Exatamente. Então, o pecado, ele busca essa desordem. E ele, às vezes, ele começa lá no íntimo. Por quê? Porque é no nosso interior, é no nosso mundo interior que estão todas as nossas intenções. E o pecado, ele brota de uma intenção, de um desejo por algo, né? Que não seria permitido. Então, começa lá no seu interior. Então, e essa intenção, quando ela não é avaliada, né? Ela começa a criar desordem. Desordem no seu pensamento, desordem na sua atitude, e vai criando as pequenas desordens. É igualzinho, sabe quando atrás do armário, né? A gente imagina assim, nossa, aqui atrás do armário não vai ter poeira. Ou então debaixo da cama, né? Debaixo da cama é o lugar que às vezes assim, na parte externa parece que tá tudo bem. Mas se você for abaixar e olhar debaixo da cama, tem um monte daqueles cutões que chama, né? Cutão, né? Cutão, poeira. Aquela poeira, e ela se acumula de um jeito assustador. Porque como pode um lugar tão fechado, atrás do armário, quando a gente arreda ele? Meu Deus, como pode? Aqui não tem nem espaço para entrar. Mas, assim, são pequenas coisinhas que vão entrando e vão se acumulando e criando a desordem. Criando, sabe, essa ideia de estar desarrumado, de não estar organizado. Então, a gente precisa sempre estar avaliando e sempre reavaliando como que está essa plenitude interna. Porque não é uma coisa que vem pronta, né, pastora? Não é uma coisa que está pronta, mas é uma coisa que a gente precisa todos os dias, até a volta de Cristo. A gente vai precisar sempre estar se avaliando, se reavaliando, para sempre estar vendo quais são as nossas intenções. Porque a gente aceita Cristo, né? A gente está em Cristo, nova criatura nós somos. Mas isso não impede das intenções continuarem lá dentro. Então, essas intenções precisam ser avaliadas diariamente. Então, a desordem, né, ela precisa de uma verificação diária, que é o que você está falando, né? Essa semana, eu tirei para dar uma geral em várias coisas aqui em casa. Desde que começou, né? Eu falei, um lugar que eu não queria entrar era o quarto da Esther. Porque tinha livros desde o maternal. Meu Deus, tem muita coisa nesse quarto, livro desde o maternal, e a gente vai acumulando. Eu falei, quando essa menina chegar no ensino médio, não tem mais lugar para guardar tanta coisa. E aí eu fui retirando, pegando, né, selecionando o que ia ficar, o que ia tirar. E aí também afastando armário, aí poeira. Então, uma verificação diária ou semanal vai te impedir de ter tanto trabalho, né? Então, essa visitação, né, no nosso interior, nas nossas intenções, ela precisa ser feita com muita frequência.
para que, de É fato, verdade. nós vivamos a plenitude que Deus tem para nós. Não só de algo externo, que as pessoas olham para nós e falam, caramba, que pessoa de sucesso, mas que o nosso interior fluam os rios de águas vivas, que a palavra fala, né? E para fluir esse rio, esse interior precisa estar limpo. Esse interior precisa estar sendo verificado. Só dessa forma nós conseguimos. A Né? senhora Só falou dessa... aí de estar limpo, né? Em João, capítulo 15, versículo 3 e 4, diz assim, olha, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei, pois, em mim, e eu permanecerei em vós. Então, quando diz assim, vós já está limpo, já estáis limpo, né? Porque a palavra de Deus, ela nos purifica dessas intenções. Mas nós temos que permanecer nele. Porque aqui diz, né, que Cristo, ele é a videira, nós somos os ramos. Então, se nós já estamos limpos, nós temos que conservar essa limpeza, né? Porque, por exemplo, o armário, né, que a senhora está falando aí, o armário, a gente, quanto mais espaço você tem, mais coisa você acumula. Você vai guardando, e sempre é dentro dos armários, no interior. Né? A gente fecha a porta, ninguém vê como está. Então, a gente vai acumulando coisas. E quando a gente acumula essas coisas, né, a gente não costuma ir fazer essa verificação diária. A gente não vai nesse armário verificar diariamente para ver o que a gente está acumulando, o que a gente pode tirar, né? Então, mas a palavra de Deus diz que nós fomos limpos. Mas a Bíblia diz, permanecei, pois. Nós temos que permanecer em Cristo para que essa limpeza permaneça. Ou seja, a gente tem que permanecer nele. Permanecer diariamente. E quando a gente se dá conta, né, que o nosso interior não está tão organizado assim. Quando a gente se dá conta disso, né, a gente está vivendo um tempo que nunca vivemos na humanidade. É algo muito novo, é algo de muita incerteza. E fiz uma live com uma amiga falando de como permanecer firme diante de tanta incerteza. Como permanecer com esse interior assim, explodindo de alegria. Eu tô vendo que por fora tá caótico, eu não sei como vai ser o amanhã, mas como eu permanecer com esse interior fluindo rios, com o meu externo seco, porque o ribeiro de muitas pessoas secaram diante da crise que nós estamos. Então, como a gente sabe, como a gente mantém esse interior fluindo rios, se o meu externo secou, se aonde eu me fortalecia, me assegurava, foi embora. Como permanecer assim? E essa proposta de hoje é a gente falar de fato, quando o nosso interior ele está fortalecido no Senhor, eu passo o vendaval que for, mas eu tenho uma âncora que me assegura que tudo vai ficar bem, né? Eu posso passar o vendaval que for. Então, a gente vê que, de fato, o que vai nos assegurar no dia mal é esse interior fortalecido no Senhor. O que vai nos assegurar de não sucumbir diante de tanta incerteza é uma coisa que a gente estava lendo esses dias, né, Fran, que é o estado de graça. Vamos falar disso, porque eu acho que isso é tão importante nesse tempo. Pastora, a gente fala tanto de graça na igreja, né? Pela graça sois salvos, né? A minha graça te basta. E às vezes a gente para e pensa, será que eu estou vivendo a plenitude dessa graça? O que é viver dessa graça? Né? Será que viver dessa graça é o Senhor me possibilitar ter o sucesso que eu quero em todas as áreas da minha vida? Será que viver da graça de Deus significa que eu vou ter tudo o que eu quero materialmente? Será que eu não vou passar por dificuldade? Né? Então, muitas vezes a gente não consegue entender, né, o que é viver da graça de Deus.
E a gente estava lendo esses dias, né, pastora? A gente compartilhou um texto que fala sobre esse estado de graça, né? Então fala assim, olha, é sobre Anne Lindbergh, que ela uma esposa de um aviador, que diz assim, ela é cristã e ela escreve o seguinte: a coisa que mais anseio é estar em paz comigo mesma. Quero ter imparcialidade, pureza de intenções e uma linha de ação para a minha vida que me permita desenvolver todas essas atividades e obrigações da melhor maneira possível. O que eu quero, na verdade, para usar uma expressão da linguagem cristã, é viver em estado de graça. O mais que puder. Não estou empregando esse termo aqui em seu sentido estritamente teológico. Quando falo em graça, quero dizer uma harmonia interior, essencialmente espiritual, que possa se manifestar em harmonia exterior. O que estou querendo talvez seja o mesmo que Sócrates pede na oração de Fedro, que diz que meu homem exterior e meu homem interior sejam um só. Eu gostaria de alcançar um estágio de graça espiritual interior que me possibilitasse atuar e contribuir como Deus gostaria que eu fizesse. Então, esse estado de graça, de você poder viver de forma de conciliar o seu eu, a sua pessoa que vive externamente e essa pessoa que vive no interior, né? Porque a gente é puxado para fora o tempo inteiro, né? A gente é puxado para fora pela rede social, que é sempre a gente mostrar o exterior, as nossas realizações, o nosso sucesso. Não estou querendo dizer com isso, querida, você deve ir para a rede social para se expor. Mas o que eu estou querendo dizer é que na rede social é tudo muito perfeito. Isso causa uma frustração muito grande, porque muitas vezes a pessoa posta uma coisa, mas ela está vivendo outra coisa. Ela está em outro estado. Ela mostra um estado de graça, de muito sucesso, mas ela está num estado de muita tristeza. Então, esse estado de mostrar uma coisa que não causa muita frustração. Quando, na verdade, a gente deve pedir a Deus que nós sejamos um só. O que eu vivo fora seja o que eu vivo dentro. Porque existem muitas pessoas vivendo de sucesso, vivendo de aparência, quando na verdade o seu mundo interior está ruído. E quando a gente fala de mundo interior, às vezes a pessoa fala assim, eu vou correr para fazer o meu devocional, né? E às vezes o devocional passa a ser uma coisa tão de obrigação, né? E alívio de culpa. Né? Acordei hoje, fiz meu devocional, pronto, estou bem com Deus, estou em comunhão com Deus. Quando, na verdade, aquele devocional é uma coisa tão obrigatória, que não gera intimidade. É como se fosse bater um cartão. E ali, quando a gente está em devocional com Deus, a gente está diante daquele que pode nos mostrar toda a realidade do nosso interior. Sabe? Ele pode nos analisar de forma como ninguém mais. Porque o nosso Senhor, ele atua dentro de nós. Como sumo sacerdote, ele está ministrando dentro de nós de dentro para fora e não de fora para dentro. Então, quando a gente vai fazer o nosso devocional, quando a gente vai ter o nosso tempo com Deus, e quando a gente está no nosso dia permanecendo nele, porque não é só na hora do devocional que a gente deve estar diante de Deus, mas a gente deve permanecer o dia inteiro diante dele e pedir, Senhor, me dá graça para poder estar nesse lugar. Né? E a gente permanecer que ele nos avalie. Senhor, você viu como é que eu falei com a pastora Ilana? Analisa meu coração. Será que a minha palavra foi boa? Exemplo, né, pastora? Será? Avalia. O que está por trás daquilo? Sabe, quando a gente permite que o Senhor vai muito além, sabe, do que a gente está permitindo que ele vá, sabe? Coisas grandes acontecem na vida da gente. Aí sim, a transformação é de dentro para fora. E não só de fora, aquela religiosidade, onde a gente só tá lá, sabe, com aquela capa. Não, é de dentro para fora. Porque o sumo sacerdote, ele está atuando na nossa vida e ministrando. Então, esse mundo interior, esse estado de graça, seria isso, da gente poder estar na presença de Deus.
A gente poder ser o que nós somos quando estamos sozinhos, poder mostrar para ele o que nós somos e permitir que ele faça uma mudança. Exato. E assim, e essa questão do devocional, né, é algo que nós brasileiros lutamos, né? Porque nós não somos disciplinados para isso. Mas muitas vezes o nosso devocional é automático, né? É de fato bater um cartão. Eu vou lá, eu tenho que ler a palavra, eu estou lendo esse livro, que é o Pão Diário, que me ajuda nesse devocional. Mas essa valorização e essa análise do nosso interior é falando, Senhor, mostra para mim o que está dentro de mim que ainda dificulta fluir da maneira que o Senhor deseja. É ir para esse lugar do secreto, de fechar a porta e falar, Senhor, eu acho que eu fiquei tão mal quando aquela irmã me contou uma vitória, eu acho que eu tenho inveja. Senhor, me perdoa. Sabe, eu reconheço isso em mim, mas eu não quero viver assim. Né? Essa é uma revisitação que a gente faz nesse nosso processo, porque nós temos um péssimo hábito de responsabilizar as pessoas pelo que nós sentimos, quando, na verdade, o que muda a nossa vida é assumir as nossas responsabilidades, a nossa intenção, o que há no nosso coração. E quando, né, esse relato que a Fran leu sobre essa esposa, né, cristã, falando desse, minha intenção é viver nesse estado de graça. Isso me lembra Paulo, quando ele fala de contentamento, de estar feliz com o Senhor em todas as fases, em todas as estações. O Covid-19 é uma situação difícil, onde as pessoas não sabem como lidar, mas eu estou em estado de graça porque eu sei que o meu Redentor vive, eu tenho um relacionamento com Ele, eu encontro Ele no meu devocional, no meu dia a dia, então isso me possibilita estar em estado de graça. E me lembrou um texto que eu amo, de Filipenses 4, versículo 10, que diz assim: Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a nossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isto por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Isso é graça, estado de graça. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas sou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso é lindo, isso é poderoso, é um convite que o Senhor faz a nós. Sabe, eu posso todas as coisas, eu posso ter necessidades, eu posso ter o meu mundo externo visivelmente, né, em alta, mas eu posso também estar no meu isolamento social e estar em estado de graça, porque eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que eu não estou sozinha. O meu mundo interior está totalmente ligado ao céu, ligado ao espiritual, e isso me fortalece. Então, eu posso passar todas essas coisas e continuar em estado de graça, em continuar louvando ao Senhor. Eu posso não ter a certeza do futuro, mas eu posso continuar louvando o Senhor. Ontem, na live do nosso GCA, o pastor compartilhou aquela palavra que diz: Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. Eu não sei como vai ser amanhã, mas até aqui a mão dele tem me conduzido. E ele não é homem para mentir. A palavra dele diz que ele estaria comigo todos os dias da minha vida, até a consumação dos séculos. Ele está comigo. O Espírito Santo é meu amigo diário, está comigo todos os dias. E isso me possibilita estar em estado de graça. Né? Isso me leva ao contentamento. Isso me fortalece a continuar lutando o externo, mas sem esquecer o que está lá dentro do nosso coração. E quando a pessoa, né, não está nesse estado de graça, né, pastor, ela pode entrar num estado que a gente pode apelidar aqui de síndrome de afundamento, né? A pessoa, ela sente que algo ruiu dentro dela, né, que o mundo exterior, algo fez ruir
o seu mundo interior, e aí ela fica com aquela sensação de que o barco vai afundar. Uhum. Sabe? Porque o mundo, ela se baseava no mundo exterior dela. Por exemplo, uma pessoa que é cristã, que está acostumada somente a adorar ao Senhor na igreja, pode estar tendo dificuldade de adorar dentro de casa. Sim. Pode estar tendo dificuldade de entrar na presença do Senhor, Ele e Deus. Né? Então, e quando ele sente essa falta dessa igreja e dessa estrutura física, né? E aí ele pode sentir que a vida dele está afundando, a vida espiritual dele está afundando. Por quê? Porque ele está se sentindo que algo ruiu. O mundo exterior que ele se baseava nele para se manter de pé, tem algo que está ruindo. Exato. Sabe? Por quê? Porque a segurança dele era de fora para dentro. Uhum. E não baseado naquilo que a gente leu, né? De permanecer em Cristo. Vós estáis limpos, mas permanecer em Cristo. Então, a nossa fé não é somente o que Deus fez no passado ou o que fez ontem, não. É permanecer nele. Permanecer nele independente do que aconteça. Como a senhora leu aí, ó. Tá com fartura? Tô bem. Tá na falta? Deus vai fazer. É permanecer na fé de que o Senhor tem cuidado de tudo e que Ele vai continuar cuidando. Mas muitos estão vivendo essa situação de forma sentindo que está ruindo, que algo vai afundar. E às vezes a gente sabe que tem pessoas que estão passando por muitas dificuldades, sim. Que não sabe como vai ser o futuro. Não sabe como é que vai ser o seu trabalho, não sabe como vai pagar suas contas, tem gente que não está trabalhando, né? Mas a gente precisa entender que a nossa vida com Deus, ela é de dentro para fora. A nossa fé que faz as coisas acontecerem, ela não vem de fora. Ela vem de dentro para fora. E nós precisamos voltar para dentro, porque a nossa fé estava muito fora. E hoje a gente está passando um momento aí de fique em casa, vá para dentro. Sabe, essa chamada de que eu tenho que olhar para dentro da minha casa, para dentro de mim mesmo e reavivar a minha fé interna. De que mesmo que o exterior esteja se corrompendo, o mundo interior ele vai permanecer de pé. Exato. E assim, é um momento da gente avaliar, né? Como eu estou? Dependendo de como nós estamos, nós podemos ter uma avaliação. Para que vida você deu mais importância? A externa ou a interna? Porque quando o mundo interior é ignorado, ele não suporta o peso dos eventos. Quando nós ignoramos essa nossa relação com Deus, essa revisitação nas intenções do nosso coração, quando a gente ignora isso, quando as tensões vêm, nós não damos conta. Nós não conseguimos suportar. E é justamente isso que você falou. Aí vai para a síndrome do afundamento. Né? Pessoas que de fato não estão dando conta disso tudo, porque deu maior energia à vida na superfície, à vida externa, né? Eu tenho que estudar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer, eu tenho que produzir, eu tenho que comprar casa, eu tenho que comprar o carro, eu tenho que fazer tantas coisas, mas esqueceu dessa relação íntima com Deus, né? Dessa análise e é uma análise também de quanto de mágoa que tem nesse coração. Qual situação que eu vivi, qual muros de ofensa eu ainda tenho construído dentro de mim. É um tempo que o Senhor está nos chamando para revisitar tudo isso, avaliar isso, liberar o que tem que liberar, porque todas essas situações são muros que fazem com que o nosso interior se corrompa diante, né, de todo esse cenário que nós estamos. Então, o mundo externo, ele grita muito alto, né? Ele grita muito alto, as cobranças externas, ela grita muito alto, né? Muita gente, ó, chegou a 35 anos, você já deve estar casada, com filho, você já deve ter tirado a sua habilitação, né? Então, esse mundo externo de cobrança, ele grita muito alto e às vezes a gente dá muito mais voz a ele, mais ouvido a essa cobrança externa do que, de fato, o que importa. Né? E agora a gente lembrou até do testemunho da missionária Ellen
Ellen Roseville, né? Que a gente já até comentou Ai, na muito tarde, forte. do testemunho dela. Ela foi para o campo missionário no Congo, com 28 anos, né? E ela, médica, né, formada em medicina, foi para lá porque tinha convicção do seu chamado. E ela foi para lá, abriu o hospital, estava lá preparando as pessoas. E no ano de 1960, mais ou menos, que foi a época que ela foi para lá, o Congo vivia muita guerra. Se hoje é difícil, imagine naquela época. E ela foi sequestrada, foi mantida em cativeiro durante 5 meses. E essa jovem de somente 28 anos, que abriu mão de ganhar dinheiro pela profissão, sendo médica, ela escolheu servir a Deus no Congo. E ela foi para o cativeiro, sofreu, apanhou, quebraram os dentes dela, quebraram os ossos dela, e ainda foi violentada sexualmente. E quando ela consegue ser liberta, ela volta para a Inglaterra, fica 1 ano internada para poder, né, se restabelecer física e emocionalmente. E quando ela se restabelece, ela volta para a missão e fala: eu quero voltar para o Congo. E ela falou que durante 1 ano que ela estava no hospital, sabe, ela ouvia vozes na mente dela falando assim: mas você fracassou, sabe? Você não teve sucesso no campo. E ela lutando com aquilo, e Deus sempre dando a certeza daquilo que estava dentro dela. E ela volta, e ela vai para a missão e pede para voltar, e a missão fala: não, você não vai voltar para lá não, lá está em guerra. E ela era solteira, sozinha, e ela falou: eu vou voltar, porque eu ainda não fiz o que Deus mandou eu fazer naquele lugar. Ou seja, embora ela tenha passado por tantas situações externas, que poderia fazer qualquer um desistir, e a gente entenderia muito bem, para uma jovem de 28 anos, tudo que ela passou, ela permaneceu firme na convicção daquilo que Deus tinha falado para ela. E ela retorna para o campo missionário e abre o hospital e fica décadas servindo a Deus naquele lugar. E ela fez história, né? Porque a história dela é comentada e falada nos manuais de missões espalhados pelo mundo inteiro. Sabe por quê? Porque as coisas do mundo exterior não abalou a convicção que ela tinha no seu interior. Sabe? Então, o que está nos abalando, sabe, no nosso interior? É o Covid, é a situação financeira, é o trabalho que a gente não está podendo sair para trabalhar. O que tem abalado? Sabe? E uma coisa que a gente deve sempre lembrar é permanecer firme naquilo que está no nosso coração, na certeza daquilo que Deus colocou no nosso coração. É isso que vai nos manter. Como diz em João, capítulo 15, permanecer em Cristo, permanecer no plano dele. Pastor Marcos Gregório, no culto da ceia de domingo de manhã, ele disse: o Covid-19 não pode parar o seu projeto de vida. Ou seja, permanece firme naquilo que Deus colocou no teu coração, permanece firme naquilo que você tem colocado do seu trabalho, da sua empresa. Não deixe os seus pensamentos fazerem a tua fé ser diminuída, mas permanece firme naquilo que Deus colocou, no propósito que Deus colocou, e as coisas vão acontecer. Não deixe o exterior abalar o teu mundo interior. Exato. E assim, geralmente, na primeira dificuldade que nós temos, quando a gente está correndo em busca da realização de algo, a gente logo fala: ah, não, impedimento é do inimigo, parei, né? A gente tem o hábito, né, de qualquer dificuldade, a gente não ultrapassa, a gente responsabiliza o inimigo, não é de Deus, não é isso que Deus tem para minha vida. Isso fala de uma falta de coragem, de resiliência da nossa parte. Né? Essa missionária, é lindo o exemplo dela, ela tinha todos os motivos do mundo para nunca mais querer voltar para o Congo. Mas ela entendeu que aquela era a missão de vida dela. Ela constrói um hospital com mais de 200 leitos para atender aquela comunidade. Né? Ela faz algo lindo que é falado hoje. Em todo mundo se fala do nome dela. E eu achei lindo né, a gente falando sobre ela, um artigo que ela deixou antes de morrer, que ela já morreu com mais de 90 anos, e eu queria ler para você, que ela falou assim: o problema é quando não queremos só Jesus, queremos Jesus e mais alguma coisa.
Queremos Jesus e a popularidade. Queremos Jesus e o sucesso. Queremos Jesus e os aplausos. Queremos Jesus e o reconhecimento. Queremos Jesus, mas também sermos os primeiros e sermos os melhores. Não, meus irmãos, nós devemos desejar só Jesus. Ela tem uma convicção tão poderosa no seu coração. Ela fala, eu quero só Jesus. E esse tempo é um tempo onde a gente precisa renovar e restaurar esse nosso amor por Ele. O pastor pregou em uma das primeiras mensagens, falando dessa igreja que, de novo, volta a desejar sua volta. Volta a desejar esse encontro com o noivo. Né? Então, é algo que nos basta. E é permanecer nesse estado de graça. Infelizmente, quando a gente fala dessa síndrome de aprofundamento, o sistema de valores do nosso mundo, né, da nossa cultura ocidental, tem contribuído para tudo isso. Né? A gente falou isso desde o início. Né? Quanto mais ativo o indivíduo, mais poderoso ele é. Né? Quanto mais igrejas ele pregar, mais unção ele tem. Quanto maior a igreja que ele está pastoreando, maior respaldo ele tem da bênção de Deus na vida dele. E quando nós estávamos estudando sobre isso, falando sobre isso, eu lembrei de algo que eu li quando eu fazia faculdade de História. Tem um livro que fala A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Todos nós sabemos, né, na Reforma Protestante, com Lutero, Calvino, coisas foram tiradas do lugar. E como essa ética protestante, Calvino falava que o sinal da salvação era a prosperidade das pessoas. Então, se a pessoa tinha uma vida próspera, abastada, era sinal da bênção de Deus. E isso tem tudo a ver com o desenvolvimento do capitalismo. O capitalismo fala disso, da valorização do dinheiro, valorização de quem tem, valorização aos bens materiais. Externa, aos bens materiais. E quando a gente vê que o evangelho, ele não fala disso. Ele fala de um sucesso que tem a ver com o que está fluindo no seu interior. Sabe? E se a gente for avaliar, como nós estávamos conversando, se a gente for avaliar a vida dos discípulos de Jesus, eles não tiveram sucesso nessa perspectiva, tá, minha gente? Nessa perspectiva de bênção externa, morreram como mártires. Não tinha muito deles onde recostar a cabeça, mas viveram com Jesus uma transformação de dentro para fora, onde o que estava sendo valorizado era a transformação que estava acontecendo na vida deles, o propósito de vida. Então, eles estavam em estado de contentamento e graça, independente dos vendavais, independente das muralhas que se levantavam, independente das prisões. Eles estavam em estado de graça. Isso me lembra Estevão sendo apedrejado e falando, eu vejo o Senhor. Sabe, o Senhor deseja restaurar isso em nós. Sabe, o Senhor deseja restaurar esse amor a Ele, independente do que está acontecendo externamente, independente dos bens, independente das vitórias que as pessoas olham e consideram relevantes. O Senhor está querendo ver quais são as motivações do seu coração, o que está no seu interior. E a gente precisa fazer essa avaliação constantemente na nossa vida para que a gente não seja contaminado com o que é valorizado externo e com o interior totalmente distante daquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Eu acho que tem, acho que o pessoal pode nos falar aí, acho que só temos 5 minutos. Passou tão rápido. Passou muito rápido. Mas veja quanto tempo que estamos aí. É verdade. Mas, então, pastora, querido, tudo isso que a senhora falou é verdade. Nós precisamos estar nesse lugar, sabe? E saber que a nossa vida espiritual, a nossa vida interior, ela precisa estar permanecendo no Senhor. Firmes nas convicções do que o Senhor tem nos falado, o Senhor tem nos feito promessas. Interior, promessas pessoais. O que o Senhor tem falado sobre a tua vida, o que o Senhor tem falado sobre o teu emprego, o que o Senhor tem falado sobre a tua família. Então, nós temos que permanecer naquilo que o Senhor tem falado para nós.
para que nós venhamos nos manter firmes no dia mal, nos manter firmes daquilo que o Senhor tem falado conosco. Amém. E para deixar aqui, para a gente meditar, Salmo 139, versículo 23, diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Que essa seja a nossa oração. Senhor, sonda-me, me ajuda a olhar para esse interior e ver o que tem que te desagrada, o que faz com que nas menores e maiores circunstâncias externas eu me aprofunde em angústia, em desestabilização emocional, espiritual. Senhor, me leva para esse lugar de conhecer o Senhor, a sua palavra, conhecer os caminhos do meu coração, para que eu não me corrompa com o que eu esteja vendo, mas que eu mantenha firme a minha convicção de fé e de certeza de que o Senhor continua no controle de todas as coisas. Fran, ora por nós, mas senão a gente vai cair aqui antes de orar. Amém. Lembrando que esse momento só é um momento que nós estamos passando difícil, não é um momento de fracasso, porque o cristão ele não tem fracasso. Ele tem um momento difícil, negativo, para melhorar de novo. Quanto tempo? Amém. Vamos orar. Esther, vem cá. Amém. Pai, nós queremos te louvar por estarmos juntas neste momento, por sabermos que o Senhor é aquele que atua na nossa vida de dentro para fora. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha ser aquele